Boa noite, boa tarde, bom dia. Tô eu aqui de novo. Vamos para mais um bate-papo com o missionário. Terça-feira é dia de bater papo com o missionário. Ainda mais aqui em Porto Alegre, que hoje está um dia chuvoso. Nada melhor do que a gente ouvir ótimas histórias de missionários. Como é bom isso! E nessa noite eu vou estar trocando uma ideia com o Alisson de Oliveira, que é um missionário lá do Paraná e que vai estar contando, né, o que que ele faz, o que que ele apronta, né, em relação a missões, mas também a gente vai estar divulgando uma coisa muito legal que vai estar acontecendo, que é a vinda dele e de uma equipe para cá, para o Rio Grande do Sul, para fazer missões. Isso é uma coisa muito interessante. Ele já entrou aí, daqui a pouquinho eu já vou chamá-lo, só dando um tempinho para a turma começar a entrar. Mas é uma coisa interessante isso, né? Porque, poxa, eles estão lá no Paraná. E tem um chamado, tem algo queimando no coração para vir para o Rio Grande do Sul para evangelizar. Isso é uma maravilha, isso é muito legal. Nós aqui ficamos muito felizes com isso, né? Nós vemos, eu vejo como um favor de Deus, o Senhor movendo o coração de pessoas, de irmãos de outro estado para poder estar conosco e poder cooperar, nos ajudar na missão que o Senhor nos deu. Um abraço a todos que estão entrando aí. O Leleco está entrando aí, acabou de entrar, a Bibi. Realmente, é bacana isso, né? É bacana isso. Claro, alguém poderia dizer assim, poxa vida, como a gente está, né? O Senhor tem que mover pessoas de outro estado para fazer algo que nós deveríamos fazer. Reino é reino, reino é reino, reino não tem fronteira, reino não tem divisa, reino não tem estado, reino não tem nação, reino tem o rei, e o rei chama seus filhos para participarem daquilo que ele está fazendo na terra. Oh, maravilha, que legal, que bacana. Bom, eu sei que a galera tá chegando, né? O pessoal vai chegando aí, vem vindo aos pouquinhos, mas eu também não quero perder tempo. Eu já em breve, aí já vou estar chamando o Alisson para a gente começar esse bate-papo. Eu só quero aproveitar esse momento aí para aquele momento, né, das propagandas gratuitas. A gente está aí na terceira edição da Escola de Missões Urbanas. Tá rolando, tá legal, né? Falou bonito. Ah, leleco, leleco. E o que acontece? Em outubro, nós vamos começar a quarta edição da Escola de Introdução a Missões. Para quem não conseguiu fazer nas três primeiras, aproveita agora e junto, ao mesmo tempo, em dias diferentes, nós vamos começar a nossa Escola de Missões Urbanas. Quer saber sobre missões urbanas? Como é que eu faço isso? O que que é isso? Entre em contato conosco, entre em contato que eu te explico direitinho o que que é. Mas agora chega então de conversa, né? De conversa sozinho aqui. Eu vou chamar o Alisson para estar conversando comigo. Deixa eu ver onde é que eu acho aqui. Ah, vamos tentar descobrir. Aqui está dizendo o seguinte, que aqui não tem pedidos. Ué, nunca aconteceu isso antes. Que vem a segunda edição do workshop de palhaçaria. Exatamente, doutores palhaço. Que venha, que venha. Olha, eu não sei vocês, mas eu não sou o cara da tecnologia. Cada vez que eu mexo no Instagram, tudo é diferente. Acho que por isso que estão botando, né? Põe aí o Guigão, o Josemar, porque ele entende melhor do que eu. Alisson, tu tá aí conosco. Faz o seguinte, meu querido, faz um pedido para entrar aqui, porque onde eu coloco aqui para entrar, não está aparecendo o nome de ninguém. Ó, não sei o que que é isso. Ih, o que que tá bugado aqui? Aí, agora sim, vamos que vamos. De Instagram do que eu, e já estão chamando para a gente começar o nosso bate-papo. E ele já deve estar entrando aí. Eu vou aproveitar e tomar um chimarrão. Fala, Ei, Alisson, boa noite. boa noite, tudo bem? Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Legal. Meu irmão, prazer estar falando contigo. Eu quero aproveitar, né, para estar. Olha aí, olha, vê se eu posso. Isso que dá ser tiozão do Instagram. Meu Deus do céu. Eu vou tirar minha concentração. Bom, cara, eu quero te agradecer muito pelo teu Legal. tempo, por estar aqui Eu batendo que um papo agradeço. conosco, né? Eu tenho certeza que a galera vai ser muito edificada através dos teus testemunhos. Legal, eu que agradeço por poder estar aí, né? A gente está começando, igual você disse no começo, um trabalho no Rio Grande, a gente se conheceu aí por reuniões aí
pela internet e é muito bom estar podendo falar e dividir um pouquinho o que Deus tem feito aqui e a gente está querendo que Ele faça aí também. Amém, amém, show de bola. E daqui a pouco a gente vai falar sobre essa viagem maluca aí de vocês, né? Essa equipe que está vindo lá do Paraná para invadir o Rio Grande do Sul e chegar até uma das cidades mais lindas do mundo, que está aqui no Rio Grande do Sul, Alisson, que tu vai ter o prazer de conhecer, que é o Chuí, que é uma das cidades. Olha, Chuí, ele está num nível assim, ó, de Barcelona, Paris, assim, é mais ou menos esse nível. Tu Que vai bom! conhecer, depois tu vai me dizer, poxa, ele tinha razão. Ele tinha Mas, ô razão. Alisson, vamos começar do começo. Conta pra gente como é que foi teu encontro com Jesus, quando é que ele te achou, como é que aconteceu Uhum. aí essa, né, esse tão é Jesus, como é que foi? Não, foi interessante porque eu cresci teoricamente num lar cristão. Meus pais frequentavam uma igreja presbiteriana em Londrina, no norte do Paraná. E na minha adolescência ali eu ia na igreja com eles, participei de King's Kids, né, e tal. Tive aquele envolvimento, mas eu era um frequentador de igreja, né? Não tinha ainda, Deus não tinha me dado uma palavra, não tinha, né, coisa e tal. E daí entrei na faculdade e tal, piroquei a cabeça e saí da igreja. Né? Na verdade, creio que assumi uma coisa que eu já tendia, né? Já pendia ali para esse lado, né? Eu comecei a beber, comecei a sair na noitada e tal. Mas um dia não foi tão longo, tão recente, né? Alguns anos depois eu comecei a perceber que não estava bom, né? Por mais que saía, fazia bagunça, aí não era feliz, né? E um amigo meu, comecei a conversar com um amigo meu, que era da igreja, que continuou, né? E ele falou assim, cara, lembro até hoje, no show do Thales Roberto. Vamos no show do Thales, né? O Thales em alta, assim, pô. E eu falava, quem é Thales, cara? Ó, pra você ver. Quem é Thales? Ô, louco, você não sabe? Eu falei, não sei, tô por fora. Conta aí. Ele, não, então vamos lá. Aí tá bom, e fui. No que eu fui bem recebido pela galera da igreja e tal. Ah, o cara tá aí e tal, né? Bom te ver, faz muito tempo e tal. Muito legal. E no final do show teve tipo um apelo. Teve um apelo e a galera da igreja, tinha os jovens, precisavam fazer tipo uma corrente assim, humana e com mãos dadas pra galera que foi tipo num ginásio, assim, pra galera que ia aceitando Jesus passar por ali, ir até a frente e tal. E os caras pegaram e me deram um colete. Oh, ajuda aí a fazer a corrente, né? Eu, tá bom, vou ajudar, né? E ajudei a fazer a corrente ali, o cara começou a fazer o apelo. Você que um dia teve na igreja e tal, estava meio perdido, não entendia nada, e está vivendo uma vida promíscua, tal, tal. Começou a falar a minha vida ali. Então Jesus tem uma palavra para você, e fiz apelo, eu falei, cara, eu não tinha que estar na corrente, eu tinha que estar no meio aqui. Né? E aí eu entendi que Deus realmente estava falando comigo aquele dia. Tudo que ele falava era o que eu estava vivendo, assim, aquele apelo foi bem preciso para mim, né? Você que está se sentindo triste, né, e tal, e acha que ficar saindo na noite vai te trazer alegria, você viu que não traz, né? Jesus está falando com você, para mim mesmo. Então, esse foi o verdadeiro encontro. Então, dali para frente eu comecei a mudar minhas atitudes, meu caminho, comecei a me reconciliar com Jesus, voltei para a igreja, e um tempo depois eu me mudei para Curitiba, me casei, né? E hoje eu moro aqui. A partir de quando um fato interessante, né? Quando eu era adolescente, tinha um casal de missionários na igreja missionários da Jocum. E na época eles estavam na China, me mudaram para a China e vão fazer missão na China. E realmente foram, fizeram e tal. E eu me lembro, depois a gente conversando, assim, mas eu sempre me lembro disso, que eles falavam, eu falei assim para eles, falei, cara, vocês são loucos, são missionários, vocês estão tudo loucos, vocês têm uma vida doida, vocês não têm trabalho, vocês vivem do quê? Tipo, missionário na China, o que vocês estão fazendo na China? Tanta coisa para fazer aqui no Brasil, e eu sempre criticava o trabalho de missões e o fato deles serem missionários, né? São amigos, assim, mas eu criticava, e esse casal falava, cara, um dia você vai entender. Um dia você vai entender. Tá bom, esse dia chegou, né? Quando eu me mudei para cá e minha esposa já tinha feito
TED na Jocum, há alguns anos atrás. E eu fui conhecendo o pessoal, fui me envolvendo, acabei fazendo também. E voltei da Jocum para a igreja e hoje eu estou 100% na igreja, né, trabalhando com missões. Então, estou muito bem, muito feliz. Canso bastante trabalho, mas Deus é bom conosco. Que Gratificante. legal. Deixa eu te perguntar uma coisa. Esse casal da China é quando tu era de Londrina ou já em Curitiba? Não, de Londrina, né? Quando eu era De adolescente. Londrina. E eu vivia sempre na Ah, casa deles, assim, sabe? Era uma família, assim, né? Que morava lá e eu uhum. estava sempre amigo dos filhos, assim, estava sempre com eles, né? Tanto que hoje eles já voltaram para Londrina, estão trabalhando na igreja também com missões. Eles ficaram um bom tempo na China, mas já Ah, retornaram já. tá. Não, eu te perguntei porque eu conheço também uma família de missionários na China que são de Curitiba. Eles são Hum, da primeira igreja quadrangular de Curitiba, né? sim. É o Christian, tal. Ele estava há muito tempo também na China, daí por isso quando falou, Curitiba, de repente é a mesma pessoa. Poxa vida, que legal. E outra coisa, tu fizeste a Hum. ITED de qual base? Eu fiz aqui em Almirante Tamandaré. Chama aqui a base do Cote, que o pessoal sempre referencia, né? Sim, sim. O pastor Cote aqui. Uhum. Eu fiz com eles aqui, fiz o prático numa aldeia, uma tribo indígena no norte do Mato Grosso. Fiz com o tio Uau, Pedro, o pessoal do tio sim. Pedro, nós somos uma aldeia indígena. Cara, foi de bola. Outra pegada, né? É muito bom, muito legal. Uau. Não, só os caras fracos, né? Cote, É, tio Pedro, só os carinhas assim, estão começando agora, né? tá comentando agora, cara, né? Porra, é demais, né? É demais. Deixa eu te perguntar uma coisa, Arthur. Tá, mas olha só, daí tá. Tu tinha lá essa família aí que era missionária na China, que era, né, pessoas que estavam ali, mas aí tu chegaste, quando é que tu entendeste mesmo essa questão desse chamado missionário? Foi quando tu conheceu tua esposa, que daí a gente tinha feito ETED, falou, tem que fazer. Como é que foi isso, assim? Não, foi assim, ó. A primeira vez, assim, que eu tive envolvimento com o Jocum, na verdade, foi em 2017, que eu trabalhava aqui numa empresa, uma empresa grande aqui na região de Curitiba, né? E eu queria aprender inglês. Não, preciso aprender inglês, preciso aprender inglês. E orando, né, com a minha esposa, e Deus deu uma palavra muito específica, se não me engano, Isaías 40, né? E nós começamos a procurar escolas de inglês, e nós achamos uma escola da Jocum, né? Esse foi o meu primeiro envolvimento, lá no Canadá. E daí nós tínhamos uma filha e tal, e começamos, temos um bebezinho, né? Como que vai ser isso, né? Começamos a orar e começamos a procurar essa base no Canadá e Deus deu uma palavra assim que aquelas que amamentam, né? Ele ainda leva nos braços, né? Ou aquelas ovelhas que amamentam, que amamentam os cordeirinhos, né? O Senhor carrega elas no braço. Então nós entendemos, poxa, se a gente está com um bebezinho, o senhor está. Né? E a gente orando por isso, né, para saber se isso não ia. Recebemos essa palavra, pô, o senhor vai cuidar da gente, né? Uma viagem dessa. Que essa era a nossa preocupação como família. Né? E tá bom, vamos aplicar para essa escola. E eu trabalhava, tipo, cara, semanas antes. Eu lembro que nós tínhamos comprado a passagem e eu trabalhava. Semanas antes, assim, eu saí do trabalho. Saíram comigo do trabalho. Não, que legal, muito bem. Agora eu já posso ir para a viagem, né? E eu não tinha o passaporte da minha filha. E comprado a passagem. Essa que loucura. E eu lembro que o voo era num sábado às 2 da tarde. Eu consegui o passaporte da minha filha no sábado às 10 da manhã. Tava correio em greve, uma loucura. Eu tive que ir no correio, assim, procurei em caixa, os caras, entrei pelo fundo, os caras deixaram eu procurar. Aí chegou uma van. Falei assim, ó, essa van tá com Sedex, pode ser que esteja aqui. Falei, posso prever? O cara me trouxe uma caixinha. Se tiver, tá aqui. Eu, achei o passaporte do meu filho. Então, quando a gente orou, Deus deu uma palavra pra gente. Né? Podia aí que ele ia cuidar da gente. Ele ia cuidar da nossa preocupação. Então, eu comecei a ter esse entendimento, assim, de ouvir Deus e de missão. Então, a gente foi para o Canadá, morou na base da Jucum. Aí comecei a entender a questão de morar em base, como que é evangelismo transcultural. Por mais que era um país, o Canadá, primeiro mundo, né? Eles têm muita questão de muçulmanos lá também, budismo.
pelo menos da cidade que a gente morou. Então era bem transcultural mesmo, tinha mesquita, tinha tudo, né? Então foi. E daí eu comecei a ter esse envolvimento com missão, que eu comecei a ter, porque eu sempre acompanhava minha esposa. Minha esposa ia aqui nas bases, fazia um seminário, alguma coisa, eu trabalhava, levava e buscava. Mas eu não tinha um envolvimento, né? E daí foi quando eu comecei a ter meu primeiro envolvimento. Depois disso, né, foi muito bom estar lá, foi um período muito gostoso, assim, aprendemos bastante. Oramos, Deus deu uma palavra para a gente voltar. Foi muito importante a palavra também que Deus deu. Deixamos o convite para ficar, mas a palavra foi muito clara. É hora de vocês voltarem. Então, e daí, 2019, Deus deu uma palavra de novo. A gente orando, Senhor, estamos trabalhando, mas na hora, né, que o Senhor quiser chamar para a missão, eu já entendi mais ou menos assim, digamos, né? E eu orando, devo fazer a TED? Não devo? E veio uma palavra, deve, né? E eu peguei e falei, ok, e agora? Naquela semana eu fui conversar com a minha chefe, falei, ó, queria pedir para sair. Ah, por quê? Arrumou emprego? Não, não, eu vou sair e vou com uma missão aí. Você é maluco? Você tem filho? Filho? Não, não. Minha esposa estava. Não, já tinha segunda. Não, minha esposa estava recém-nascida a nossa segunda filha. Você é maluco, blá blá blá, aquele papo todo. Não, não, tá tudo certo, eu sei o que eu tô fazendo, tenho uma palavra e eu continuei um tempo ali que eu combinei com ela e depois saí do trabalho e, e fui fazer a ETED, né? E cara, a ETED é na mente, né? Tá me ouvindo? Ah, tá. Tá. Então, Eu isso voltou. para mim foi muito importante, né? Porque isso muda muito, né, a nossa cosmovisão, né? Eu tive professores assim muito bons, cara, muito bons assim, que foram, sabe, essenciais em minha mudança. E quando eu voltei, né, eu passei por todo aquele processo e tal, de ETED, de prático e tal. E quando eu voltei, eu já estava com a cabeça assim diferente, né? Parecia que eu entrava assim na igreja e falava, não, mas aí a missão, onde está? Cadê a missão? E logo quando eu voltei, o meu pastor já falou, olha, só vai ter o Jesus é mais, tem algumas mudanças assim no passado e tal. Você quer coordenar o Jesus é mais? Eu falei, quero, né? Porque e o que eu tinha, assim, a palavra que eu tinha era de tentar trazer missão para o Jesus é mais, né? Porque tinha o trabalho missionário, digamos assim, as missões urbanas, né? Mas o meu trabalho também é trazer, de alguma maneira, a missão transcultural pro ministério ali dentro da igreja, né? Então é isso que essa questão de ir para o Rio Grande do Sul também, né, já é o começo disso. Nós oramos, nós entendemos, o Gerson também já vinha tempo orando pelo Rio Grande do Sul. Em janeiro, minha esposa estava lá em Bagé, na campanha lá, e ela teve uma palavra que ela entendeu do Senhor que ela ia voltar para o Rio Grande do Sul, mas não era com a família. Eu estava no Mato Grosso, no Prático, e ela visitando a família. Então, ela entendeu que, ó, você uma hora vai voltar para cá, mas não vai conhecer sua família. E nós começamos a orar por isso desde janeiro, né? E daí, quando vê, as coisas foram juntando, nós não sabíamos do Chuí, mais 50% a questão, né, Mundo dos muçulmano. muçulmanos, né? Nós não sabíamos. O que nós sabíamos era aquele ponto lá que parecia não ter igreja evangélica ali mais para o norte, ali, né? Então foi por ali que a gente começou a buscar informação e tal. Mas o intuito hoje é esse. Nessa semana eu recebi uma informação que estão procurando igrejas para receber os afegãos, né? Que vão vir que vão vir para o Brasil, né? O pessoal, os afegãos que vão vir para o Brasil, os refugiados. Eu já recebi uma mensagem dessa, levei para o meu pastor e ele falou, cara, vamos fazer. Se a gente conseguir abençoar uma, duas famílias, já tá muito bom, já fizemos, trabalhamos, vamos dar um jeito de receber eles, né? Então essa questão assim de transcultural, de ter esses links,
né? É uma coisa que nova que nós estamos trazendo e tentando colocar em prática dentro da igreja, né? Que legal. E, Que legal. Deixa eu só assim, falaste aí do pessoal lá do Afeganistão. Ontem nós estávamos num culto e estava. É um culto assim de unidade estadual que tem aqui no Rio Grande do Sul todo ano, que quem promove é a MCM, né? uhum, Missão né, do José Rodrigues. E o pastor José Rodrigues estava aqui conosco ontem, 83 anos, né? Pô, tiozinho, assim, mas uma vitalidade. Foi muito engraçado que no final o coordenador regional foi assim, se despediu e falou assim: o pastor José Rodrigues, que já passou o cajado para. Daí ele já virou assim, pediu o microfone e falou: eu não passei o cajado para ninguém. Não, continua mil. Não sei o que. Olha, o pessoal morreu de rir. Mas eles estavam falando justamente sobre essa questão, né, dos Afeganistão, do pessoal do Afeganistão que está vindo para cá. Então, tem igrejas aqui no Rio Grande do Sul que já estão se mobilizando para recebê-los. A gente achou muito, muito legal mesmo. Né? E realmente é o momento da igreja ser igreja, é o momento também de nós abrirmos, né, as portas para o pessoal poder vir aqui, né, poder ser amado, poder. Né, tanto os que são irmãos, e olha, e aqueles que não são uma grande oportunidade, porque às vezes o pessoal tem medo. Mas tá vindo um pessoal do Afeganistão, os caras são muçulmanos, vão estar aqui no meio. Que oportunidade, né? A gente ora tanto para sim, que as nações conheçam o Senhor, e daí o Senhor vem e manda as nações para cá para a gente ter essa oportunidade. Não vai nem gastar dinheiro de passagem, né? Ir lá para o Afeganistão, fica em casa e ainda tem essa grande oportunidade. Deixa eu te perguntar uma coisa: a tua esposa é gaúcha? toda a família dela, ela nasceu em Curitiba, mas todo mundo veio de Bagé. As raízes dela praticamente está aí todo ano, não, todo ano, quase, passa o Natal aí, Ano Novo, sempre vão, né, para Bagé. Grande parte da família está aí, né? E a mãe dela Ah, veio para que cá e ela legal. acabou nascendo aqui. Entendi. Que legal, que legal. Tá aí a Andréia, que é aluna aí da SMEQ, falando que o pastor José Rodrigues é guerreiro. Ele é guerreiro mesmo, É. 83 anos. Chegou assim, com uma touquinha, tava frio, né? Daí chegou uma Uhum. touquinha assim, pequenininha, tu pensa assim, né? Fica até querendo ajudar, daqui a pouco o homem se levanta, vai lá falar e não precisa mais nada, né? Tu vê, o homem tá a mil. Vamos falar um pouco assim, o Alisson, para a gente entender o que Jesus é mais. O que é a missão? O que vocês fazem? Assim, qual é o trabalho especificamente? Né? Como é Sim, que vocês se movem? Tá? Para a gente poder conhecer um pouquinho mais. sim. O Jesus é Mais, ele começou, né, com um sonho que o nosso pastor teve, né? Ele começou com cruzadas. Então, nosso pastor ele teve um sonho assim de um caminhão vermelho, né? E começou com esse caminhão, na verdade. Então, hoje tem esse caminhão que já rodou bastante parte do Brasil, já foi para a Bolívia. E para fazer cruzada, ele é a ferramenta essencial, porque ele vira ele transforma. Mas ele voltou. É uma Mas, trancadinha. Deu, voltou. mas ele vira um palco, assim, ele tem uma qualidade de som, é uma coisa show de bola, né? Então, além disso, a gente tem um ônibus palco, né, também, tem um ônibus consultório, dentista, tem um ônibus food, a gente transforma ele num restaurante, todos eles geram energia, eles têm geradores, né, e tem um ônibus de viagem, né, que agora a gente não está usando muito, mas tem um ônibus de viagem também. Então, tem estrutura para fazer cruzadas, né? Como o Reinhard Bonk fazia cruzada na África, né? Nosso pastor até acompanhou ele, fez cruzadas aqui também, no Paraná, no Norte, no Rio de Janeiro, Bolívia, Paraguai. Então conseguiu o contato local e fazia essas cruzadas, fazia um pacto lá, uma semana, todo dia, né? Todo dia culto e salvação, e todo dia atendendo a população. Hoje aqui na região, nós temos aqui já pontos, né, mapeados, bairros carentes que nós atendemos. Né, para você ter uma ideia, nessa semana que passou agora, sexta e sábado, nós fizemos como se fosse um treinamento, um simpósio, onde nós apresentamos as frentes. Hoje já tem várias frentes, né? Tem a frente solidária, que leva alimento, leva cobertor no inverno, né? Faz essa parte assistencial, né? E tem a clínica psicopastoral, tem vários psicólogos,
que estão na igreja para atender a população que precisa. É uma demanda assim, gigantesca por causa da pandemia, pessoas em depressão, pessoas N problemas. Então, esses psicólogos atendem. Tem as pessoas que nós chamamos de serenata, mas eles vão com violão até a casa do enfermo. Sabe aquela pessoa está em casa, trancada num quarto. Eles vão lá, tocam para essa pessoa, levam um presente, levam uma palavra, né? E tentam ali animar essa pessoa, né? Então nós temos várias frentes. Semana passada nós servimos 200 marmitas num ponto aqui na região. Nós fomos à noite, o que impactou é porque era uma região carente, né? Na entrada, assim, tem um lugar que eles separam resíduos ali, né? E tinha uma pilha de material reciclado. E lá em cima, 8 ou 8h30 da noite, crianças brincando naquele negócio. Tinha uns 4 metros de altura. Né? Crianças, assim, da idade da minha filha, 5 anos. Né? De chinelinho de dedo, à noite. Cara, é uma realidade diferente. Então, nós atendemos essas pessoas. A gente leva cesta básica, a gente leva sopa, a gente ora com eles, né? Fazemos culto ali quando podemos. Então, isso é o Jesus é Mais. Nós temos estrutura hoje, rodoviária, para chegar em qualquer ponto. Né? Qualquer ponto que tenha necessidade. Já se for Piauí. Então, é uma coisa, é um projeto assim, muito precioso. Assim. É uma coisa Deus deu para a nossa igreja assim, para a gente usar, que é fantástico. Na questão evangelística. Que legal, que legal. E, bom, tu já falaste, assim, um pouco, assim, sobre a questão da vinda aí para o Rio Grande do Sul, mas, de qualquer forma, eu queria, assim, que tu... quais são, assim, tu pudesse trazer para a gente, quais são as expectativas que vocês têm para cá, né? O que vocês, assim, dentro daquilo que, claro, é uma construção, inclusive, às 21 horas, nós vamos ter uma outra reunião, daí com mais pessoas, né, que a gente vai estar conversando justamente sobre isso, né? Mas, sim, entre vocês aí, né, a equipe que está se preparando para vir para cá, quais são as expectativas, o que vocês esperam encontrar aqui no Rio Grande do Sul e de que forma vocês entendem, assim, que pode cooperar com a igreja do Rio Grande do Sul ou, né, chegar numa cidade, assim, qual é o tipo de estratégia que vocês têm pensado em realizar para poder evangelizar? Como é que vocês estão se preparando para essa jornada? Porque até para o pessoal saber, na verdade, está vindo uma equipe, né, com o Alisson, que são mais ou menos 10 pessoas, e vão ficar aqui 14 dias no Rio Grande do Sul, a princípio ali do dia 1º até ali o dia 14, né, pelo menos o Gerson havia passado. Então, como é que vocês estão pensando, assim, o que vocês vão encontrar em relação ao Rio Grande do Sul? O que a gente tem conversado aqui, Rodrigo, é não só fazer uma viagem assim, né, para fazer, vamos lá, fazemos uma cruzada lá, pregamos e voltamos embora, né? Isso não é o objetivo. Vamos fazer isso também. Vamos pregar, vamos orar, né, vamos trazer as pessoas para aceitar Jesus, mas nós queremos também, junto com a igreja, né, ver a necessidade da igreja. E se a gente puder dar um treinamento, se a gente puder trazer alguma palavra para eles de incentivo ao evangelismo, isso que nós queremos. Nós queremos ver a necessidade da igreja, não só para ir e voltar embora. Nós queremos, vamos falar hoje sobre evangelismo, e nós entendemos que esse assunto também é bom, então lá, daqui a um mês nós voltamos. Né? Então nós queremos fazer como se fosse uma aliança com a igreja. Né? Queremos pegar a igreja, vamos dar esse treinamento aqui hoje, e vamos todo mundo para a rua. E daqui a um mês nós podemos fazer outro treinamento. Um exemplo assim. Então é uma coisa que a gente quer encontrar como se fosse parceiros que a gente possa ajudar, né, no Rio Grande do Sul. Nós já temos um trabalho, digamos, crescente, mas estável. Mas nós queremos chegar até aquele também que está querendo crescer, que está querendo ir para a rua, mas às vezes não sabe por onde começar, sabe? Então, talvez com a nossa experiência, né, com o que nós já vivemos, a gente possa incentivar o pessoal do Rio Grande. Né? Nós podemos ir juntos, podemos, né, se comprometendo a voltar, coisas nesse sentido aí. Esse é o foco que nós estamos planejando aqui. Maravilha. E se assim, daqui a pouco tem pessoas aqui que estão assistindo e a gente tem um número grande de pessoas que sempre assiste a live depois que encerra, né? Daí o pessoal, assim, vai acompanhando, né, durante a semana e tal. Se por acaso, talvez aí, sei lá, um pastor, alguns pastores de alguma cidade, alguém ouvir
né, Uhum. ver a live e pensar assim, poxa vida, a gente precisa, na verdade, que esse pessoal dê uma passadinha por aqui. É possível o pessoal fazer algum pedido aí para vocês incluírem nessa viagem aí, uma passadinha ali pela cidade, ou então se daqui a pouco já existe um roteiro, ó, já tem igrejas que estão para receber, pode ser também para uma outra data, para vir, para dar um Sim, treinamento, ficar um tempo com a igreja. sim, isso é bem importante. Sim, com certeza, tá? Pode nos procurar, pode procurar direto a mim aqui pelo Instagram. Se você souber também, pode nos informar, né? Talvez nessa primeira vez, assim, né, igual você falou, a questão do roteiro e tal, mas com certeza a gente pode programar uma segunda. Nosso objetivo não é parar na primeira, né? Porque nós entendemos, Rodrigo, que aqui na nossa região, como eu posso te dizer, aqui nós temos bastante igreja, né? Mas quando a gente começou a procurar, nós vimos que certas regiões no Rio Grande não tem, né? É um pouquinho mais difícil o acesso. Então, sim, nós estamos abertos para esses pontos também. O pastor falou, ó, pessoal, eu quero receber aqui e tal, mas eu tô com dificuldade, ou alguma coisa assim, né? Ou não posso agora, posso só em dezembro. Tá bom, vamos colocar numa escala, numa agenda aí para dezembro tá partindo até aí. A gente está aberto uma segunda, terceira viagem, está visitando todo mundo. Uau, Felipe aqui. que legal, que legal. Bacana mesmo, muito bom. Eu tava te ouvindo agora, Alisson, e eu estava lembrando, alguns anos atrás eu fiz uma viagem missionária aqui pela América do Sul. Eu fui de carro, né, e passei por 7 países, assim, Legal. e eu fiquei preso por uma questão de horário. Eu fui cruzar do Peru para a Bolívia, Uhum. e eu cheguei mais ou menos umas 8h30 da noite, e a fronteira ali fechava, a aduana fechava às 20 horas. Daí eu fiquei preso numa cidade chamada Desaguadeiro, tá? Que é fronteira lá do Peru, para quem vai entrar bem ali no Rio, ali o Titicaca Paraguai? ali, Ah, não. não, lá no Peru para Bolívia, assim, bem na Ah, fronteira. Na verdade, ali fica uns 50 quilômetros, eu acho, pouco mais, talvez, assim, ali de La Paz. Então tá bem pertinho ali da capital, uma entrada que, né, você entra ali para a capital da Bolívia. Mas nessa cidade de Desaguadeiro, o que a gente viu, assim, foi impressionante. Porque estava muito frio, estava 3 graus, chuva, tudo embarrado, uma cidade, assim, muito, muito sombria, e tinha pessoas caminhando à noite e pareciam zumbis, porque caminhavam assim de um lado para o outro, e aquilo nos impressionou muito. Né? Nos impressionou, uhum. pessoas parece que estavam caminhando sem sentido. Tinha um homem com um saco de lixo na mão, e quando a gente estava procurando assim depois lugar para comer alguma coisa, até um hotel, né, para poder atravessar no outro dia, nós passamos várias vezes por ele, e ele era um homem que caminhava por era uma avenida assim, uma cidade bem pequena, mas ele caminhava de um lado para o outro, parece que alguém que estava caminhando só por caminhar. Isso foi em 2016. Desde então, nós ficamos ali, né? A gente conversou muito sobre isso, e eu sempre fiquei com o sentimento assim, poxa, a gente precisa levar a igreja para Desaguadeiro para fazer alguma coisa, alguma intervenção. Né? Eu procurei depois, pesquisei, eu não encontrei igreja nessa cidade, né? Eu vi que era Uhum. uma cidade pequena, tal. Se o Jesus é mais for chamado, assim, for talvez provocado, né, Uhum. desafiado por uma Sim. por uma empreitada dessa, assim, isso seria possível? Como é que funciona assim? Né? Tipo assim, olha, nós vamos. A princípio não tem igreja, a princípio seria uma coisa bem para desbravar mesmo. Né? Nós Uhum. conseguiríamos ir junto como equipe para um lugar desses para poder fazer alguma coisa? Sim, eu vou te responder sim, vou te contar uma coisa. Quando o Jesus Emaías foi para a Bolívia, foi uma história bem engraçada, assim, com o nosso pastor, nosso pastor ele é descendência alemã, e ele estava num lugar fazendo um velório aqui numa colônia alemã próxima a Curitiba, e ele fazia no dialeto, no Plattdeutsch, se não me engano, o nome do dialeto. E um cara, missionário na Bolívia, que trabalha com aqueles alemã, aquela colônia alemã no meio da Bolívia, lá, não sei se é Helmut, o nome, que eles vivem como se fosse no século XVI, é uma seita aquilo lá, é um negócio louco, né? E o missionário lá, trabalhando lá, né? E o missionário viu, o Espírito Santo falou com ele, falou, fala com ele, leva ele para a Bolívia. Aí o missionário foi, falou, ó, Deus falou para levar você para a Bolívia. Ele, como assim? Aí contou para ele e o pastor foi para esse lugar. Ficou impressionado, impressionado com a realidade lá.
Os caras vivem num atraso, assim, e se eles, né, tiver tecnologia, não pode, porque se os conseguir tecnologia vão para o inferno, é uma coisa, assim, diabólica o negócio. E nós tentamos colocar a estrutura do Jesus Mais para fazer uma cruzada. Não foi possível, não passou na barreira, ali em Corumbá. Mas o povo seguiu de carro, chegando lá, eles conseguiram, né, entrar em contato com as pessoas, tentamos passar, fazer o... Parou um pouquinho aqui. Deu Aí uma, voltou. deu uma trancada. Então deu o Isso. povo, o pessoal que foi, os pastores que foram e tal, o pessoal que foi, falou, tentamos passar aqui, mas não deu, o caminhão ficou para trás, ficou em Corumbá, nós estamos na Bolívia, e estamos tendo que fazer a cruzada aqui agora. Cara, eles conseguiram ali levantar um recurso, eles compraram uma carretinha com som, e fizeram como se fosse um mini palco, assim, para fazer a cruzada, ganharam uma caminhonete para puxar essa carretinha, tudo ali, né? E conseguiram fazer a cruzada, eles conseguiram levar o evangelho, estava tendo um rodeio. Eles conseguiram levar o evangelho dentro do rodeio, liberaram para eles entrar, a hora que passar os bois, os cavalos aqui, pode entrar e falar o que você tem para falar, mas é rapidinho. Aí eles foram, o pastor foi e falou no dialeto lá, no Dutch lá, e, né, fez o apelo, foi coisa que o pessoal meio tímido, assim, desconfiado, mas veio e tal, foi uma mudança, começou ali. Então, por que eu tô te falando isso? Porque já tem a estrutura na Bolívia. Já se tem uma pequena estrutura na Bolívia. Então, para dar um pulinho ali mais para cima, né, a gente pegar, sair daqui, encontrar o pessoal lá e subir até essa região, não é difícil. Não é difícil. A gente não precisa sair com um caminhão daqui, com ônibus. Já temos alguma coisa lá. É fixo lá. É deles. É do missionário, né, que está tocando lá. E toda semana tem testemunho. Então, sim. A resposta é sim e já tem essa estrutura lá. Já podemos, né, planejar e começar isso aí, cara. Uau, que legal, que maravilha, que baita notícia mesmo. Muito legal. Bom, a gente tem até aqui, conversei depois com alguns irmãos, até o pessoal que trabalhava na Jocum, lá no Chile, a gente tem conversado sobre isso, e muitas vezes eu converso com ele, é um irmão que mora hoje em Porto Alegre, mas ele era líder da base de Valparaíso, lá no Chile, e de vez em quando a gente conversa aqui, ele sempre diz, a gente tem que pensar lá no projeto Desaguadeiro, porque na verdade ele não estava comigo nessa viagem, mas de ouvir a história, ele achou assim impressionante, falou, meu Deus, a gente precisava entrar nesse lugar. E quem sabe nessa vinda de vocês, às vezes a gente planta, né, e a gente acaba colhendo até aquilo que a gente não esperava, né? É incrível. Eu sei que quem planta abacaxi vai colher abacaxi, eu sei disso, mas no reino de Deus as coisas são tão assim, né? As coisas são loucas. Às vezes tu pensa, não vamos fazer isso. E Deus abre um leque aí de possibilidades, ia ser muito legal. Quem sabe a gente aproveita esse tempo aí que vocês vão estar aqui para poder estar sonhando um pouco e orando junto a respeito disso, né? Olha só. Eu fiquei curioso, assim, e eu gostaria que tu contasse um pouco da tua experiência que tu tiveste aí na ITED. Tu disseste que foste por Mato Grosso do Sul, né? Na ITED. Isso, eu comecei no Mato Grosso e depois fui para o Mato Grosso mesmo. Né? Fomos em dois lugares. Eu queria que tu contasse um pouco, assim, como é que foi esse trabalho, o que vocês fizeram. Tu disseste que vocês trabalharam com uma tribo indígena lá, né? Então, sim, eu queria saber o que vocês fizeram, como é que funcionou esse trabalho. A primeira parte foi na cidade de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, né? A primeira parte foi ali, nós trabalhamos com uma igreja local, nós atendemos a igreja na questão dos cultos, né? Dos eventos da igreja, também fizemos evangelismo de rua, pegamos alguns bairros da cidade, né? Então fomos aquele evangelismo de rua, porta a porta, né? Minha TED foi uma TED de artes, né? Então, eu sei rodar uma bolinha ali, sou bom nisso aí, rapaz. Então, fomos para a rua para chamar a atenção com essas técnicas de circo aí, conseguimos, né, fazer um evangelismo também na área central da cidade. Corumbá é uma cidade assim muito bonita, muito histórica, né? É conhecida, infelizmente, pelo carnaval, que tem um grande carnaval lá que dobra a população da cidade. Mas foi muito bom. Na segunda parte da viagem, a gente foi para Mato Grosso, para Cuiabá, ali na base da Chapada, e dali nós fomos para a aldeia dos Índios Bacairis. Então, qual que era o trabalho? Nós fomos para a aldeia, moramos na aldeia aquele tempo, né? E o trabalho na aldeia
era a tribo que nós morávamos, ela tinha um pastor. No passado, um missionário americano veio e morou naquela tribo, aprendeu a falar o idioma, o dialeto deles, o Bacairi, e evangelizou algumas pessoas. Os que aceitaram Jesus foram expulsos pelo cacique. E eles formaram uma aldeia menorzinha, Nova Canaã. Então, o nosso trabalho era tentar quebrar a barreira na aldeia Santana, que era a aldeia maior. 200 pessoas na aldeia, né? Então, nós começamos o trabalho na aldeia Nova Canaã, fazendo coisas de circo, né? Chamando a atenção dos jovens, e os jovens da aldeia maior começaram a vir para ver. Começaram a vir. E todo dia à noite tinha culto. E nós também fomos para construir banheiros, por causa da questão sanitária, eles não tinham banheiro. Então viramos lá uns pedreirão, serventão, e começamos a construir banheiro lá. Juntamos lá e conseguimos levar material e construímos banheiros. Se não me engano, foram 5 ou 6 banheiros na aldeia foram construídos. Mas não tinha banheiro, então nós até construímos, aliás, nós nem usamos, né? Era do jeito lá natural, digamos, né? Tudo natural. Tudo no mato. Exatamente, né? E tinha que ir de manhã porque à noite a onça passava lá perto, então a gente só podia ir de manhã. Ia de manhã, via pegar a dona da onça lá no caminho. Mas foi muito bom, porque nós conseguimos quebrar essa barreira. Então, nos primeiros dias a gente ficou na aldeia menorzinha, daqueles que já tinham aceitado Jesus. Quando a gente quebrou a barreira, quando o cacique da outra aldeia permitiu que nós fôssemos, nós fomos no primeiro dia e fizemos a apresentação. Vamos voltar amanhã. No segundo dia a gente voltou com uma palavra. Vamos uma palavra. E daí nós pedimos autorização para visitar casa a casa, para estar orando com as pessoas. Então eles já entenderam que a gente era cristão. E o cacique e a mulher dele aceitou. Então a gente pôde de casa em casa, visitando, orando com os índios. E às vezes a gente pensa, né? Poxa, índio está lá no meio do mato, não está fazendo nada. Cara, é uma realidade assim que... eu me lembro de uma casa que nós fomos, que a jovem estava grávida, e ela falou assim, o pai da criança é um branco, né? Um branco, o nome da cidade, né? E era alguém que trabalhava ao redor ali em algumas das fazendas, né? Que a região já tinha alguns fazendeiros. E disse que quando a criança fosse nascer, ele ia lá tomar. A criança não ia crescer na aldeia e tal, e ela estava muito angustiada. E aí a gente pôde trazer uma palavra, a gente pôde orar por eles, né? A questão dos jovens também que ficam ali, eles querem muito trabalhar, eles têm muita terra. Eles querem, não, nós queremos aprender a plantar. Nós estamos vendo que as pessoas estão vindo aqui trazendo plantações de soja, e nós queremos aprender. Nós queremos desenvolver a nossa terra. Mas eles não têm, assim, conhecimento. Então, a dificuldade é levar esse conhecimento até eles. E é isso que a base ali da Jocum ali, da Chapada, está apoiando, né? Tá levando de um pouquinho, está levando esse conhecimento. Os fazendeiros do lado, parece também que incentivam eles à produção, né? Querem incentivar, querem que eles tenham uma renda, que eles não fiquem ali, né, só vivendo do governo, né, da FUNAI ali. Então, eles querem se desenvolver. Então, o trabalho foi de quebrar, primeiramente, essa barreira. Então, a base começou a ter acesso às 2 aldeias agora, né? Então, a base tem mais trabalho agora. Nós voltamos e deixamos mais trabalho para a base, né? Para cuidar agora de 2 aldeias. Mas foi uma experiência, assim, cara, indiscutível, porque morando na aldeia, vivendo o que eles vivem, comendo o que eles comem, não que seja uma coisa ruim, né? Muita coisa boa, mas foi bem gratificante. A gente pôde ver que Deus nos abençoou ali também, né, no trabalho. A gente conseguiu o objetivo. Foi muito bom, cara. Foi muito legal. Pô, que legal. Eu estava te ouvindo quando tu falaste principalmente a questão dos banheiros. Eu me lembrei do livro Por Essa Cruz Te Matarei. Eu não sei se tu já leste esse livro. Que é o Bruce Onsi, que é um missionário americano que ele morou, né, numa tribo, se eu não me engano, não sei se era na Bolívia ou era, eu não sei, é um dos países aqui que tem fronteira com o Brasil, mas ele é interessante porque lá tinha mortandade de criança, era muito, muito alta, e ele ficou muito tempo morando lá e observando. Ele ficou assim,
muito tempo, anos, assim, sem pregar o evangelho. Mas ali, conhecendo a cultura, aprendendo a língua, aprendendo, né, os costumes e ser aceito também. E tinha muita criança que morria. E ele viu, observou, assim, muito fácil para ele observar que era tudo uma questão de higiene. O pessoal não tinha. É, até assim, o banheiro deles era na frente da casa. Então as crianças saíam da casinha, brincavam ali no meio, tudo, ficavam com algum tipo de doença, morria, não tinha antibiótico, não tinha nada. E ele começou a trabalhar nessa aldeia e a mudar a história da aldeia para que Jesus entrasse realmente, justamente através disso. Ele começou a ensinar o pessoal sobre higiene básica, né? E começou a trazer remédios também. E olha que interessante isso, porque tinha o curandeiro lá da tribo, né? Era um cara assim, ele entendeu que ele tinha que ganhar o respeito dele. O que ele fez? Ele trouxe remédios e um dia lá o curandeiro tentava fazer lá os batuques lá nas crianças, as crianças morriam, não tinha jeito. E ele deu o remédio e disse, olha, se tu usares, isso aqui é uma, tipo, gotinha mágica. Se tu usares aí, as crianças podem se curar. E o cara meio assim, não vou. O cara fez, e as crianças começaram a ser curadas. E no primeiro momento, tipo, ele ficou grandão, o curandeiro, né? O cara conseguiu. Mas ao pouco, tanto o curandeiro quanto o pessoal começaram a ver que era Jesus que estava operando e a tribo toda começou a se converter. Eu vou até aí para não dar mais spoiler. O livro é muito bom, Por Essa Cruz Te Matarei. Fica a indicação aí, né? Para quem e fala justamente disso. Eu estava contando a tua experiência aí e eu me lembrei muito disso. Só uma pergunta por curiosidade. Lá tu falaste ali da comida, claro, não que seja comida ruim, porque na verdade é uma questão cultural, é diferente, né, do que muitas vezes a gente está acostumado. O que tu comeu lá, já que vocês moraram um tempo ali, o que tu comeu assim, que tu pode dizer, isso é muito estranho, eu comi uma coisa, mas olha, só por Jesus mesmo. Teve alguma situação assim? Não, eu tive, já que você falou, eu tive uma oportunidade, assim, o que aconteceu? Eu falo inglês, né? E junto com a equipe nós somos com a nossa equipe de ETED, o tio Pedro levou uma equipe dele. E nessa equipe tinha um americano. E esse americano sempre vem para o Brasil e acompanha o tio Pedro. É um amigão do tio Pedro, gosta de estar junto com ele. Então ele vem para cá, acompanha o tio Pedro nas missões. E esse americano, os caras, teve um dia que o cacique foi caçar. Vamos caçar anta. Vamos caçar. Bom, o índio Sorry, your speaker has lost internet connection. Nós não podemos caçar, mas o índio... Deu uma trampa. Então, trancou? Voltou. Nós não podemos caçar, né? Mas o índio pode, né? Então vamos acompanhar, vamos ver como é que vai ser isso. E eu fui para traduzir ali o gringo, né? E daí nós conseguimos, cara, caçar a tal da anta. Assim que foi, acertou a anta lá no meio do cerrado, conseguimos a tal da anta. E depois voltaram ali, os índios prepararam. Cara, é uma carne de caça, né? É uma carne forte, mas é forte, escura. Você vê aquela, pense, né? Falando com um gaúcho isso, aquele churrasco assim, aquela costela, assim, no fogo ali e tal. Você fala, quanto tempo que eu não como uma carne assim, né? Mas não dava para comer, cara. Não dava para comer a carne. Aí depois eles pegaram e fizeram como se fosse uma farofa batida com milho ali. Aí tava gostoso, né? Aí foi uma farofinha gostosa, assim, meio... Mas a carne é muito forte. E para eles é a carne, né? É o que eles caçam, né? Eles caçaram também porco do mato. Um dia lá, a gente passou o dia inteiro trabalhando lá. Eles, tem uma surpresa aqui, conseguiram pegar um porco do mato. Aí fizeram lá um churrasco lá com o porco do mato deles lá, mas muito bom, muito gostoso, muito bom, muito saboroso. E daí e até isso, né? Do mais arroz, né? Arroz e feijão, né? Eles uma vez por mês eles vão para a cidade, né? Para comprar arroz e feijão. Né? Eles recebem lá, não lembro se é 50 ou 100 reais, eles recebem um incentivo do governo, né? Então eles pegam tudo isso aí, compram arrozinho e feijão e vão embora. Né? E você estava falando da questão sanitária, né? Realmente, isso foi uma coisa que eu me lembro quando a gente estava construindo um banheiro lá e a pessoa, a menininha, né, foi lá no banheiro numa casinha lá longe, né, era um pouquinho afastado da casa, né. Aí ela fica ali e tal, voltou, e eu falei para um colega, vamos lá ver como é que é o banheiro deles, né. Cara, cheguei lá, era a casinha com plástico, assim, como se fosse uma lona, um buraco no chão, 2 tábuas, assim, e era um baita de um buraco, cara. Dali saía abelha, mosquito, mariposa, assim, é tudo ali, é tudo.
E eu fiquei imaginando, porque aquela mocinha devia ter idade da minha filha. E de manhã, a hora que fosse, talvez à noite, naquele buraco, eu falei, cara, esse cara aqui já era. Eu falei, cara, vamos voltar a construir logo esse banheiro aqui, temos que enterrar esse negócio. Não dá. Rapaz do céu. É puxado, cara, é uma realidade puxada. Mas foi bom, foi bom. Foi bom. Que legal. Não, aí eu tenho um pessoal que, né, tá nos acompanhando e talvez aqueles que vão ver depois, até fica a dica. Às vezes o cara pensa assim, a gente tem uma mania, a igreja de uma forma geral, assim, tem uma mania de romantizar muito missão, né? Sim. Ah, olha lá, os caras ficaram lá, pregaram lá pro pessoal da tribo. Pô, isso acontece? Sim. Mas isso vai muito mais, a missão vai muito mais além disso, né? Porque vocês foram lá para construir banheiro, para, né? Poxa vida, olha que coisa linda isso que foi feito. Porque talvez alguém possa, mas foram lá, pô, evangelizar, mas os caras foram construir banheiro. Mas olha a situação dos caras e poder trazer isso e poder ensiná-los nisso, né? Porque a gente está falando uma questão de higiene, de segurança, porque vai lá, daqui a pouco, num lugar desse buraco aí, você é uma cobra, sei lá, cara, vai saber o que pode acontecer, né? Então, até nisso. Então, às vezes a gente pensa assim, poxa, como é que eu poderia fazer alguma coisa para mudar a realidade de tal lugar? Às vezes a melhor forma é servir, né? E servir é nisso também, né? A gente vê aí, às vezes, os mormons aí, tem aqueles dois meninos que andam ali, os elders andam juntos, e às vezes eles vão e vê alguma situação, eles ajudam a... Pô, outro dia lá, eu morava numa cidade chamada Osório, que dá 100 quilômetros de Porto Alegre, uma cidade pequena, e uma vez lá uma senhora estava arrumando o portão, quebrou o muro e tal, e estava lá virando uma massa ali para tentar fazer uma coisa. Passaram esses dois meninos de gravatinha, camisa branca, calça social, calor. Os dois meninos pegaram lá a pá da tia, arrumaram, fizeram todo o portão da tia. Daí a gente pensa assim, daí daqui a pouco eles vão lá, falam alguma coisa para ela, ela vira mormon. E daí a gente vê assim, poxa, uau, o evangelho. Cara, mas a gente às vezes não quer fazer nada. Né? E que as pessoas querem ter o direito de ser ouvido sem, né, conquistar esse direito. Isso é uma coisa, né? Fica a dica aí para a galera que está vendo. Isso é muito importante, sim, para missões. Né? Alisson, deixa eu... No livro de Tiago, eu já vim falando das obras, né? Fé sem obras, né? Então, nós temos que fazer, né? É o que a gente fala aqui, né? Se nós não fizer, outro cara vai lá e faz. E é pior. Então, vamos nós. É isso aí. Não, é isso aí. É uma coisa assim que em escola de missão, a gente trabalha com escola de missão, é uma coisa que tem que ser ensinada, é uma coisa que tem que ser trabalhado isso, justamente porque aí estão as oportunidades, né? Estão as oportunidades. Eu conheço um pastor que ele recebia lá o pessoal da nossa escola, ele está numa cidade chamada Iguatu, no Ceará, no sertão do Ceará. E quando ele chegou lá, ele, ao invés de abrir igreja, começar a pregar para os caras, ele pegou uma pá e ele saía para ajudar o pessoal que trabalhava lá, planta muita banana. Ele começou a ir e ajudar o pessoal nas fazendinhas, assim, tinha umas chacrazinhas, assim, ele começou a ajudar, ia lá só para ajudar. Passou um tempo, ele foi fazer um culto caseiro, ele convidou o pessoal da cidade foi, porque eles diziam assim, esse é o pastor que trabalha, então nós vamos lá, ele quer falar uma coisa para mim, que a gente vai lá ouvir. Depois que esse homem começou ali a formar a igreja, o que ele fez? Ele trouxe uma tecnologia para plantar banana tal, que elas cresciam maiores, melhores. Olha, ele passou isso para a cidade, então hoje ele é um cara extremamente respeitado por aquilo a forma como ele serviu a cidade. E quando ele diz, vou fazer um culto, a cidade vai, a cidade quer ouvir, e aí Jesus entra e pega. Então são coisas que a gente tem que entender isso. Alisson, a gente tem ainda 7 minutos, porque o Instagram nos dá aí 1 horinha para a gente poder bater um papo. Eu queria, assim, antes da gente se despedir, eu queria ouvir assim, de ti, né? Tem o Jesus é Mais, né? Tu disseste agora há pouco assim, eu consigo servir 100% aí na igreja, meu tempo da igreja. E projetos do Alisson, da esposa, da família, existe assim alguma coisa de, olha, a gente está aqui, não sabe até quando, eu sei que é o Senhor que move, é o Senhor que faz, mas assim, tem coisa no coração, a Bíblia diz, né, que dele vem tanto querer, né, quanto efetuar, então tudo começa às vezes com um desejo de fazer uma coisa. Existe algum projeto assim de missão para a família do Alisson, talvez para alguma nação, para alguma coisa assim nesse sentido? Sim. Eu não digo uma nação, sabe, Rodrigo? Ainda hoje mesmo, né, é a segunda... Hoje nós tivemos uma reunião administrativa na igreja, né, e nós temos reuniões, né, e o pessoal queria saber, o pastor queria saber, não, eu preciso saber o que vocês querem, né, que
vocês querem para o ministério de vocês, né, para a vida, para a gente desenvolver. E daí ele pegou e me perguntou. Ele falou assim, eu posso dar exemplos, né? Por exemplo, o que vocês querem daqui a 5 anos? Né? Alisson, você quer estar no Jesus é Mais daqui a 5 anos? Eu falei, não. Ele, eu sei. Então, realmente, né, eu tenho meu desejo, né? Eu não sei o lugar ainda, não sei como, mas o meu desejo é realmente ir para fora da igreja e tentar chegar a um povo que tem dificuldade em receber o evangelho. Eu não sei se no Brasil, eu não sei se em outro lugar, outro país, mas um povo que tem dificuldade. É um povo... até confesso que essa pesquisa do Rio Grande do Sul, lá no começo, que a gente começou a procurar assim, entender, Deus falou com a minha esposa e tal, esse lugar que não tinha acesso ao evangelho. Poxa, esse lugar não tem acesso, esse lugar é um lugar bom para nós ir, né? Então, o meu desejo é estar numa localidade, assim, num povo ou num local que realmente tenha dificuldade em acesso ao evangelho, que a gente possa ajudar de alguma maneira, que a gente possa ministrar, trazer, discipular, né? Esse é o meu desejo. Eu não sei se vai ser aqui, se vai ser no Rio Grande do Sul, se vai ser em outro estado, se vai ser em outra nação, né? Confesso que no passado, quando eu fui pro Canadá, na verdade foi minha terceira vez, né? Eu fui 2 vezes pro Canadá para passear, né? Fui uma vez logo quando eu casei, depois no outro ano, e depois fui para morar na base, né? Esse tempo na base. E foi muito gostoso, né, passear. Mas quando eu fui para morar na base, Deus falou muito com a gente sobre a questão espiritual do país em geral, né? É muito difícil. É uma opressão muito grande. O cara que é crente do Senhor Jesus sofre, porque é opressão, é uma batalha espiritual muito grande naquela região, naquele lugar. É um país muito... As pessoas são frias. Eu fiquei muito tempo lá, não conheci meus vizinhos direito. Tentava me envolver na igreja, nos cultos e tal. É uma coisa muito superficial. E depois a gente começou a saber mais questões de suicídio e tal. Então, por um tempo nos oramos ali pelo país, né? Mas hoje a nossa oração é para entender o local assim, que tem essa dificuldade de acesso ao evangelho, né? E é isso aqui que nós temos assim, no coração para entender onde Deus quer que a gente vá. Ainda hoje, então, isso também despertou para a questão dos afegãos que estão vindo, né? Então, são coisas assim que às vezes vai se encaixando, né? Que pode dar certo aí, trabalhar com esse povo, né? No ano passado, eu trabalhei com ciganos, né? Poxa, perto da nossa igreja ali, né? Uma tribo cigana, né? E ninguém ia lá, ninguém ia. Estava lá, 15 barracas de ciganos, ninguém ia. E eu comecei, poxa, mas tem que vir aqui. Eu comecei devagarzinho a entender, procurar sobre a cultura, consegui uma pessoa me levar, uma pessoa que conhecia eles, consegui de outra igreja, me levou até lá, fiquei amigo deles, fiz célula lá, que nós chamamos grupo, né? Mas fiz célula lá, fiz culto, só não fiz casamento lá. Mas, sabe, consegui mobilizar um pouco eles ali. Então, hoje nós entendemos que nós não devemos trazer ele para a igreja, mas levar a igreja lá, né? Por causa de uma questão assim, de cultura, né? Então foi muito bom esse trabalho com ciganos, né? Preciso do quem toca violão. Para quê? Não, para ir no cigano. Ah, você tá louco? Não, falando sério, vamos lá tocar no cigano, vamos lá. Então comecei a mobilizar um pouquinho a igreja para esse entendimento, né? Então é isso que eu penso. E é onde tem dificuldade do evangelho. Eu não sei aonde ainda, mas demorando para descobrir. Que legal, que legal. Bom, vou orar aqui também, porque eu conheço um lugar que tem uma dificuldade do evangelho lá, e acho que vocês encaixavam como uma luva. Ó. Parece a Espanha lá? Parece Barcelona, parece Paris, é um lugar, ó, quando vocês chegavam, vocês não diziam, olha, que Canadá, o quê? Aqui que tá a beleza natural, é lá que se encontra. Quem sabe? Vou orar que vamos ver o que Deus pode movimentar aí na ida de vocês. Olha só. Olha que legal, eu estava te ouvindo ali e estava pensando, as pessoas, elas muitas vezes têm um pensamento muito errado em relação a uma realidade espiritual, porque eles se baseiam na questão natural ou na questão econômica. Né? Tu estava falando aí do Canadá, da frieza, né? E mesmo sendo um país rico, né? Toda essa questão espiritual.
nós estávamos, a minha esposa, ó, tem gente nova aí na live junto aí. A minha esposa e eu, nós fomos numa igreja, numa cidade aqui perto, que a princípio é uma cidade que eu estou aqui vendo ali no roteiro para encaixá-los para ir lá, e é um lugar realmente que, olha, bom, a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco mais, mas no roteiro tem que passar, porque é uma cidade chamada Alvorada, aqui pertinho, é colada aqui em Porto Alegre, região metropolitana, mas é uma cidade, assim, uma das mais violentas do Brasil, e é uma cidade também, quando a gente fala em religião afro, é uma das maiores, assim, que tem de religião afro também, aqui no Rio Grande do Sul, né? E nós estávamos lá numa comunidade, foi uma invasão, que hoje existe uma igreja, e tinha um grupo lá, jovens, assim, que fazem evangelismo, a gente estava conversando, a gente foi para bater um papo com eles, que depois tinha um culto, a gente foi ministrar no culto lá e tal. Mas aí uma das perguntas que eles fizeram foi o seguinte, a dificuldade para pregar o evangelho, assim, na Europa, se era muito ou não. Eu estava falando para eles justamente isso, né? Às vezes a gente se engana pensando assim, poxa vida, na África, pô, na Ásia, isso é muito difícil, né? A gente sabe que as igrejas domésticas do Irã foram as que mais cresceram, assim, no último ano, né? Poxa vida, a gente está falando do Oriente Médio. E na Europa é uma cultura chamada pós-cristã, onde pela questão da frieza, do humanismo, é muito mais difícil, muitas vezes, né, tu ir na África. E o Canadá é a mesma coisa. Então é interessante o pessoal ouviu isso de quem já esteve lá, de quem pisou lá, né? E para poder justamente entender isso, porque o pessoal tem mania assim, o cara vai ser missionário na França. Na França até eu queria. Tu tá falando da questão econômica e na questão de beleza, né? Urbano e tal, beleza natural. Mas falando de evangelho é uma outra história, né? Então é muito importante o pessoal ouvir isso daí. Alisson, olha só, nosso tempo está estourando, tá? E antes da gente se despedir aqui, eu queria que tu deixasse aí uma mensagem, alguma coisa no teu coração aí, alguma coisa para a gente poder estar pensando e refletindo, tá? Então, eu queria primeiro agradecer, né, pelo nosso tempo aqui, né? E uma mensagem, né, eu estava lendo hoje, né, você falou da questão do humanismo, né? Isso é uma coisa que realmente a gente tem que refletir, né? Porque às vezes a gente pensa, né, por que Jesus veio, né? Jesus veio para me salvar, né? Se a gente pensar dessa maneira, eu sou o centro, ele veio por mim, não deixa de ser, mas não, esse não é o primeiro motivo, na verdade. E isso até, se olhar bem direitinho, né, é um pontinho assim de humanismo às vezes que a gente pode ter, né? Na verdade, Jesus veio, né, para cumprir a vontade do Pai. Ele até fala no final lá. Então, é isso que a gente deve... Isso eu estava lendo hoje, falei, poxa, é verdade, né? Então, ter esse pensamento, né, isso nos leva também a buscar fazer a vontade do Pai. Às vezes a gente pensa que Deus, né, é o Deus legal que vai me dar tudo que eu quero, que Deus está aí para me abençoar, me dar tudo que eu quero, para me fazer, até, não deixa de ser verdade, mas para me fazer rei, né? Essa até rei, sacerdote, você ouve essas palavras muito puxando, sabe? Para eu ser o melhor, para eu receber. Mas, na verdade, a gente tem que buscar fazer a vontade do Pai, né? A gente estava separado, né, talvez pecado do Pai. Então, pensar diferente, né? Não pensar nessa questão humanista, né? Mas buscar mesmo em Deus, né? Saber qual que é a nossa missão aqui. Jesus, lá no último dia, disse, né, cumprir o que tu me deste, né? Uma coisa assim. Já pensou no nosso último dia chegar na frente de Deus e ele falou, e aí, cumpriu o que eu te dei? Ele fala, poxa, não cumpri. Nem soube, nem busquei o Senhor para saber qual era. É difícil, é um pensamento legal. Mas é esse pensamento que eu queria deixar, né? Pegar e buscar a Deus e saber qual a vontade de Deus para que a gente possa cumprir. E no final, chegar, Senhor, eu cumpri o que o Senhor me deste para fazer lá na terra. Isso que eu queria deixar aí. Tomara que abençoe alguém. Perfeito. Muito legal, porque na verdade Jesus ele quer chamar todos os povos para adorá-lo, para estar com ele. E a salvação é consequência disso, né? Que legal, muito bom mesmo. Olha, Alisson, eu sou malabarista também, né? Também mexo com bolinha, clave, busco fogo. Claro que com essa barba aqui eu não vou me arriscar. Né? Para isso eu teria que estar sem barba, baixo, assim, bom, né?
né? Porque senão aí não. Mas, quem sabe a gente não faz aí uma dupla. E até a gente tem um pessoal aqui do Esmequi que também mexe com malabares, dá para. Quem sabe a gente não aproveita aí na vinda de vocês para a gente fazer alguma apresentação aí de malabares, aí, né, evangelismo criativo. E assim, Alisson, valeu, foi muito, muito bom mesmo. Né? Bem na hora que a gente estava conversando ali sobre a Europa, entrou a Cíntia França, que é uma missionária lá da Polônia. Então, ó, entrou aí bem na hora, assim. Então, assim, Alisson, valeu, muito obrigado por ter dado teu tempo. Ó, foi muito bom te ouvir as experiências e também aquilo que vocês estão pensando, né? Nós nos encontramos daqui mais ou menos 1 hora, a gente tem uma reunião para falar da vida de vocês, como o resto da turma, tá? Mas muito obrigado mesmo, valeu mesmo, Deus abençoe vocês, abençoe tua casa aí. Tá? Obrigado, Rodrigo, um abraço forte. Valeu. Pessoal, obrigado, cheguei a engasgar aqui tomando chimarrão. Pessoal, hoje não vai ter a live com as mulheres, né? Semana que vem sim, eu tô aqui com a Tati do lado, semana que vem sim. Setembro Amarelo, nós vamos falar sobre Setembro Amarelo, vai ser uma psicóloga que vai estar conversando com a Tati e vão estar falando sobre isso. Tá? Então, um assunto muito, muito, muito importante. Pessoal, muito obrigado por tudo. Alisson, queridão, valeu, Deus abençoe. Pessoal, até semana que vem, nós estamos de novo aí. Valeu, até mais. Tchau, tchau.